28 de agosto de 2009. Há 15 anos, um crime brutal e repleto de enigmas entra para a história da capital federal. Quem descobriu os corpos foi a neta do casal. O ex-ministro e a mulher passaram o fim de semana sem dar notícias. Num apartamento elegante da quadra 113 da Asa Sul, 3 pessoas assassinadas com mais de 70 facadas. O ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Vilela, a esposa dele, Maria Carvalho Vilela, e a empregada do casal, Francisca Nascimento da Silva. Nenhuma testemunha, nenhum sinal de arrombamento. Joias e dólares desaparecidos. Seria um latrocínio, roubo seguido de morte? Na contramão de uma investigação criminal convencional, antes mesmo de descobrir e prender os matadores, a polícia de Brasília foi atrás de quem seria mandante e apontou a filha do casal assassinado, a arquiteta Adriana Vilela. Os investigadores se basearam principalmente em cartas que a mãe de Adriana havia escrito para a filha. Numa delas, Dona Maria diz que a paciência se esgotou, que ela espera que Adriana jamais pegue o telefone para faltar com o respeito com quem quer que seja, principalmente com os pais. A mãe pede que o casal seja deixado em paz para poder juntar dinheiro para satisfazer as exigências da filha. A defesa de Adriana, que na época do crime ganhava mesada de R$ 8.500 dos pais, argumentou que houve a invenção de uma culpa. A promotoria respondeu que havia muitas outras provas do chamado crime de mando e denunciou Adriana. Mas afinal, quem de fato matou o casal e a empregada no apartamento que fica neste prédio numa quadra nobre de Brasília? Demorou até a polícia dar uma resposta convincente. Antes mesmo de apontar Adriana como mandante, os investigadores chegaram a 3 pessoas. Só que quem deu os nomes à polícia foi uma vidente, sem qualquer conhecimento do caso. A acusação não se sustentou. Tudo isso e muitos outros detalhes desse que é um dos casos mais emblemáticos da história de Brasília são esmiuçados no documentário original Globoplay Crime da 113 Sul. A pessoa vai se sentir como se ela fosse um jurado no júri. Ela vai ver diante dela todos os argumentos da defesa, contrapostos com os argumentos da acusação e vice-versa, e a partir daí a ideia é que ela consiga formar um juízo. Atenção todas as viaturas, quem estiver por perto, por favor se encaminhar para 113 Sul, Bloco C. O documentário rememora o caso desde o princípio. A primeira delegada responsável pelas investigações, Marta Vargas, foi condenada por forjar provas para incriminar os supostos assassinos apontados pela vidente. Existe também, até dentro desse apuratório, dizendo que a vidente disse que abriu o jornal e viu que o Dr. José Guilherme teria piscado para ela. A delegada chegou a plantar uma chave do apartamento da 113 Sul entre os pertences de um dos acusados pela vidente. Mais tarde, as investigações comprovaram que nenhum dos 3 tinha qualquer relação com o crime. Somente 1 ano e 3 meses depois do crime e 2 meses depois do indiciamento de Adriana, surgem os nomes de Leonardo Campos Alves, ex-porteiro do prédio, e do sobrinho dele, Paulo Cardoso Santana. Os dois confessam e, num primeiro momento, afirmam que foram ao apartamento dos Vilela para roubar e dizem em depoimento que não havia mandante. Então não houve um mandante para esse crime? Não. Foi o seu primeiro assassinato? Sim. Os dois repetem a mesma história em vários depoimentos, até que, de repente, na 5ª vez em que é ouvido, Leonardo muda a versão. Nega que tenha estado no apartamento, teria ficado esperando na rua. Inclui mais um suspeito, Francisco Maírlon Aguiar, de quem tinha sido vizinho, e passa a acusar Adriana de ser a mandante. Recebi uma ligação no meu celular da Adriana Vilela. O motivo, segundo ele, ficar com os bens dos pais. 10 anos depois do crime, Adriana Vilela foi a júri popular. Os 3 executores já tinham sido condenados a penas que variam de 55 a 62 anos de cadeia. Adriana pegou 67 anos e meio. Saiu livre do tribunal, porque a defesa recorreu. Pediu ao STJ a anulação do júri, alegando que não teve acesso a todas as provas.
A equipe de reportagem da Globo Brasília passou um ano examinando vídeos e documentos que a defesa alega ter recebido tarde demais, quando o julgamento já estava no fim, sem qualquer chance de uma análise mais profunda. Os repórteres assistiram aos depoimentos dos executores na delegacia especializada em homicídios. Esses vídeos inéditos na imprensa fazem parte do documentário Crime da 113 Sul. Aqui a delegada Mabel de Faria cita um suposto risco que a família de Paulo Cardoso Santana corre se ele não entregar outros envolvidos. Só essa verdade é que vai ajudar você e seus familiares. Apesar da pressão, Paulo nega a participação de terceiros. São fatos novos. Um exemplo é a entrevista com a Adriana Vilela. A Adriana sempre foi muito avessa a dar entrevistas para a imprensa e pela primeira vez ela se abriu, deu a opinião dela sobre as conclusões da investigação. Eu sempre trabalhei com projetos sociais, às vezes conseguindo recursos públicos. Quando eu não conseguia recursos públicos, eu ia atrás do meu patrocínio. O documentário mostra vários pontos obscuros da investigação. Um deles, a descoberta de um dossiê que narrava o crime. A carta escrita à mão por um parente do réu confesso, Leonardo Campos Alves, foi achada numa fossa sanitária, em Montalvânia, norte de Minas, onde o ex-porteiro foi preso. Na carta, o parente diz que Leonardo contou que o crime tinha sido encomendado por Adriana. Só me disse que a pessoa a ser eliminada era o ex-ministro do TSE. A defesa de Adriana contesta. Nós acreditamos fielmente que essa carta é uma fraude. A última novidade veio à tona no ano passado, quando a ONG Innocence Project, que você conheceu aqui no Fantástico, resolveu entrar no caso. As advogadas da ONG foram até Montes Claros, onde Paulo Cardoso Santana cumpre pena. O objetivo da ONG era juntar provas da inocência de Francisco Maírlon. Mas lá, no presídio, ouviram do assassino confesso, condenado a mais de 50 anos de prisão, que nem Francisco Maírlon e nem Adriana Vilela tiveram qualquer envolvimento com o crime. Aí trouxe dois inocentes para pagar por um crime que ele não cometeu. Que é o Francisco Maírlon e a Adriana. Até o momento, a Justiça não deu nenhum sinal de que vai reabrir o caso. A única reviravolta possível está nas mãos do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que marcou para o dia 11 de março o julgamento do pedido de anulação do júri que condenou Adriana Vilela. Se o júri de 5 anos atrás for anulado, haverá um novo julgamento.